Qual é a derivada da função a na x? A gente sabe que, quando a gente está falando de exponenciais, a gente tem certas condições para a base, então por isso que a gente tem ali o a maior do que zero e a diferente de 1. Eu poderia resolver a na x através da definição, tá? É bem parecido com a derivada de a na x, basicamente igual, mas eu gosto de deixá-la aqui porque ela nos mostra uma maneira de usar a regra da cadeia, tá? Então eu posso definir qual que é a derivada de a na x através da regra da cadeia. Lógico que isso aqui nos pede para algumas regras de exponencial, tá? Algumas regras de logaritmo, mas a gente consegue, se a gente tiver essa base, a gente consegue fazer tranquilamente. Lembrando que a gente poderia fazer também pela definição. O que acontece? Primeiro eu vou usar uma regra de log, que eu posso escrever e na ln da nossa antiga base aqui, porque o e e a base desse logaritmo é a mesma coisa. Então, eu posso escrever assim. Repara que eu não estou derivando, tá? Eu só estou modificando a minha função a. Outra regra do logaritmo é que esse expoente ele pode vir multiplicando o meu log. Então, vai ficar assim. Eu ainda não estou resolvendo a derivada, vai ficar e na x, ln de a derivada. Repara que agora aqui eu tenho um produto, certo? ln de a é uma constante, é um valor. Se o a fosse 2, isso seria ln de 2, ln de 3, 4, o que a gente quiser. É um número fixo. Então, esse problema aqui, na verdade, ele é exatamente igual ao problema que a gente resolveu ainda há pouco, de e na 3x. Isso é uma regra da cadeia e isso é simples de resolver. Como é que a gente faz? Deriva a função de fora, que é a derivada do e, que é e elevado a ele mesmo, vezes a derivada do que está aqui em cima. E o que é isso daqui? É como se fosse um x vezes 3 ou um 3x. A gente sabe calcular isso. Quanto que dá a derivada desse cara aqui dá a constante que o x está multiplicando. Nesse caso, a constante que ele está multiplicando é ln de a, certo? Agora, para terminar, reparem que isso daqui eu posso escrever voltando o que eu tinha feito. Eu posso colocar esse x de volta lá para cima. Então, vai ficar ln de a na x vezes ln de a. Reparem que eu já derivei, tá? Isso aqui já é a própria derivada. Daqui para cá, sumiu o linha, né? Que significa derivada. E o que ficou é que isso daqui e isso daqui são as mesmas coisas. E isso dali vale o meu a na x. Então, eu posso jogar fora agora essa informação aqui que eu tinha adicionado antes para conseguir resolver. Então, vai ficar a na x ln de a. O que isso significa para a gente? Então, se f de x é ax, então a derivada dela é ele próprio vezes ln de a. Ou seja, se a função é ax, a derivada é ax ln de a. Então, vamos resolver alguns exemplos de como é que fica isso daí. Exemplo. Como é que fica um exercício desse? Calcule a derivada das funções abaixo. A nossa função é x a 5. Bom, a derivada de x na 5 é só olhar aqui. Se a gente tem x na 5, então vai ser 5x vezes ln de 5. E é exatamente assim que a gente usa a regra. Não tem muito segredo, não. Se a nossa função fosse assim, repara que eu tenho duas funções. Eu tenho 6 elevado na x e eu tenho uma potência diferente, então eu tenho duas funções, né? Então, eu vou precisar da regra da cadeia. Como é que fica? Qual que é a derivada de 6 na x? É 6 na x, o meu x é todo esse negócio ali, vezes ln de 6, que nem a fórmula. Aí, como a gente tem usando a regra da cadeia, é vezes a derivada do expoente, nesse caso, que vai ser 2x mais cosseno x. Então, aí é mais um exemplo que a gente pode misturar com tudo que a gente já sabe.